Diário de um Mago Morto. Capítulo 21. Saul cambaleou 2 passos para trás, assustado, suas botas batendo pesadamente no chão de pedra. O cadáver preso à esteira rolante abriu os olhos de repente. Sua cabeça não se moveu, mas seus globos oculares se moveram freneticamente para a esquerda. Quando viu Saul e Kaz, suas pupilas dilataram-se bruscamente e tremeram levemente, como se tivesse visto algo emocionante. Ele ainda está vivo? Saul não pôde deixar de perguntar a Kaz. Como pode ser isso? Kaz caminhou calmamente e bem na frente de Saul, levantou o couro preto que cobria um novo aprendiz. Abaixo do couro havia uma cavidade torácica dissecada, costelas abertas como asas e o torso oco e vazio. Abaixo disso, as pernas foram cortadas em tiras de carne misturadas com terra e pedra. Elas foram cortadas com bastante precisão. No entanto, os globos oculares do aprendiz continuavam se movendo, erguendo-se conforme Kaz caminhava. Seus lábios se entreabriram ligeiramente, revelando dentes brancos e limpos. Saul sentiu o estômago embrulhar. Desde que chegou a este mundo, ele viu muito sangue e horror dentro da Torre do Mago, o que o ajudou a não vomitar. Mas agora, o julgamento destinado a ele havia começado oficialmente. Ele se forçou a não desviar o olhar. A náusea e a tontura persistiam, mas Saul continuava dizendo a si mesmo que era apenas um cadáver, incapaz de voltar à vida de repente e arrancar metade do próprio rosto com uma mordida. O medo diminuiu um pouco. O cérebro dele morreu há muito tempo. O que sobrou aqui não é a alma dele. E em circunstâncias normais ele não é agressivo, disse Kaz enquanto puxava o couro preto de volta para baixo. Então virou-se para Saul. Com medo? Saul respirou fundo o ar sangrento e fétido. Sim. Ah? Kaz levantou uma sobrancelha. Mas eu consigo. HMPH bufou o tutor Kaz. Este não é um trabalho que você pode fazer só porque quer. O cadáver que você está olhando já passou por 2 rodadas de processamento, controle de risco e recuperação de material. Esses cadáveres mutantes precisam ser descartados de forma especial, ou escaparão e transformarão a torre mágica em um domínio amaldiçoado. Mas antes que sejam eliminados, recuperamos algum material experimental útil. Seu trabalho é a triagem e limpeza finais. Kaz deu um tapa no couro preto. Tapa? Você usará seu conhecimento ou sua intuição para identificar as partes que ganharam propriedades mágicas por mutação, mas não foram contaminadas por espíritos. Separe-as e coloque-as nas caixinhas correspondentes sobre a mesa, feche as tampas e cele-as. O restante vai para a caixa grande abaixo. Depois que você sair hoje à noite, outra pessoa recolherá as caixas e as substituirá por novas. Avaliarei seu trabalho com base na quantidade de material útil que você recuperar. Contanto que entregue 5 itens utilizáveis por mês, você será aprovado. Se exceder 10, ganhará um crédito mágico extra. Kaz ergueu o queixo e apontou para o cadáver ainda em movimento. Agora me diga, o que você acha que pode ser salvo? Saul caminhou até a esteira rolante, criou coragem e apontou para os olhos trêmulos. São úteis? Não, respondeu Kaz sem expressão. Então, aparentemente partes que parecem ativas não são necessariamente úteis. Talvez fosse devido a algum tipo de corrupção estranha que os tornava inutilizáveis. Para um mago, eles eram inúteis. Esse trabalho realmente não paga dinheiro fácil. Os bruxos do tipo sombrio estão sempre lidando com cadáveres e espíritos? Saul respirou fundo novamente. Ele estava se acostumando com o fedor. Embora ainda fosse nojento, não o fazia mais engasgar. Ele levantou o couro preto de uma vez, forçando-se a olhar. Talvez fosse resultado de ter se tornado aprendiz, sua força mental havia aumentado. Embora Saul ainda se sentisse mal, agora conseguia olhar diretamente para a bagunça na esteira sem ficar tonto. Sob visão normal, o cadáver desmembrado não parecia diferente. Saul não conseguia distinguir quais partes poderiam ser de material mágico. Pelo canto do olho, ele notou Kaz batendo repetidamente no braço direito com a mão esquerda, sua paciência se esgotando. Com o meu conhecimento ou com a minha intuição? Mas o meu conhecimento atual é inútil aqui. Então tem que ser intuição. O que é intuição? Pressentimento? Ou poder mental? Saul olhou cautelosamente para o ombro esquerdo. Infelizmente, o livro de capa dura ali só servia para salvar sua vida, não para ganhar a vida. Agora jazia quieto como um peixe salgado. Então, só lhe restava um método para tentar. Parado diante do cadáver do aprendiz, Saul começou a visualizar o diagrama de movimento humano-monstro. Sem a ajuda de uma bola de cristal, a imersão era difícil. Mas graças à experiência da noite anterior no laboratório, ele agora conseguia entrar em um estado semi-meditativo sem a ajuda de uma. Nesse estado, ele conseguia ver partículas elementares e coisas normalmente invisíveis a olho nu. Agora, na visão de Saul, os globos oculares se contraíam como antenas de caracol, estendendo-se do rosto e balançando curiosamente. Os lábios eram cobertos por uma camada de pequenos espinhos pretos e duros. Os dentes abaixo deles brilhavam levemente. Saul fixou-se naquele lampejo. Parecia estranhamente familiar, como um indicador de itens perdidos em um videogame. Saque. Saque. Ainda não encontrou? A voz impaciente de Kaz interrompeu a concentração meditativa de Saul. Vou te dar uma dica. Há pelo menos 2 partes recuperáveis neste cadáver. Se você encontrar uma, você passa. Sem tempo para verificar se o que vira com a visão mental era real, Saul apontou para a boca do cadáver. Kaz franziu a testa. Você quer dizer a boca? Não, os dentes.
Um breve lampejo de surpresa cruzou o rosto de Cas. Ele deu um passo à frente e pegou uma vara preta e fina da longa mesa, abrindo os lábios do cadáver. Ele se virou com uma expressão um pouco estranha ao olhar para Saul. Sim, isso conta. Sucesso. Saul reprimiu a excitação e continuou usando a semimeditação para escanear o corpo. Então, ele viu 2 pontos brilhantes. Ele fingiu incerteza e apontou para um deles. Cas assentiu e perguntou se ele tinha visto mais alguma coisa. Saul examinou cuidadosamente todo o corpo novamente e depois se endireitou e disse: Não foi só isso que encontrei. Nada mal, disse Cas casualmente, apontando para o terceiro ponto brilhante que Saul havia deixado de fora intencionalmente. Tem outro aqui. Em seguida, ele orientou Saul verbalmente sobre como usar as ferramentas da bancada do laboratório próximo para dissecar e recuperar os materiais. Cada peça foi colocada em uma pequena caixa fechada e trancada. As peças restantes foram embrulhadas novamente no couro preto e guardadas na caixa grande embaixo da mesa. Naquela caixa estavam inscritas runas de selamento que continham espíritos. Apenas uma grande mancha vermelha permaneceu na esteira. Cas assentiu e levantou o queixo, sinalizando para Saul puxar a alavanca da esteira novamente. Com o som das máquinas girando, a esteira transportadora ensanguentada girou para baixo, e outro cadáver emergiu de trás da cortina de couro preto. Saul estreitou os olhos ao ver a cabeça exposta. Ele reconheceu este também. Ela era a empregada que flertou com ele quando entregou seus livros no primeiro dia e apareceu em seu pesadelo naquela mesma noite. Aquela donzela voluptuosa. Por que ela também estava morta? Um acidente? Ou assassinato? Você a conhece? Cas perguntou secamente, notando a expressão de Saul. Sim, ela entregou meus materiais. A morte é comum na Torre do Mago. Se eles continuarem morrendo, o que acontecerá quando não houver mais ninguém? Recrutamos em cidades próximas. As pessoas estão ansiosas para enviar crianças para cá. Com isso, Cas apontou para a empregada. Ela tem, pelo menos, uma parte recuperável. Se você conseguir encontrá-la novamente desta vez, o trabalho é seu. Saul se animou. Não tinha tempo para lamentar a morte da criada. Jogou para trás o couro preto. A criada estava nua. Um longo ferimento no peito provava que ela também havia sido dissecada. Mas, sendo uma humana comum, mesmo tendo morrido para algo estranho, não havia muitos vestígios incomuns nela. Diferentemente do aprendiz de agora, quando ele foi jogado na caixa grande, quase não havia mais peso. Capítulo 22. Saul conseguiu com sucesso a tarefa de lidar com a terceira etapa do processamento de cadáveres no necrotério, mas a empregada perdeu a garganta. Ele também recebeu um manto de couro completo de Cas. Era um pouco abafado de usar, mas o poupava de ter que ficar constantemente atento a respingos de carne e sangue, além de ser fácil de limpar. Cas pediu a Saul para trabalhar no necrotério todos os dias, das 3 às 7. Mas nada pôde ser retirado dali, incluindo os cadáveres. Saul não precisava mais ir ao laboratório. Não havia nada para fazer lá, nem nada para aprender. Se ele enviasse muitos materiais, ele poderia até ganhar recompensas extras. Cas achava que a habilidade de Saul já ultrapassava o que 3 créditos poderiam pagar, então, além do pagamento fixo, ele adicionou um bônus para encorajar Saul a continuar o bom trabalho. Esse já era um salário muito alto para um aprendiz de primeira classe. Normalmente, os novos aprendizes só são considerados aprendizes formais de primeira classe após dominarem todo o conhecimento básico. Além de ganhar um pouco de crédito por meio de testes mensais, os aprendizes precisavam contar com a conclusão de tarefas de mentores para ganhar mais créditos. Embora a Torre do Mago Gorsa fosse alta e imponente, havia apenas algumas vagas para aprendizes lá dentro. Trabalhos mais seguros geralmente ofereciam de 1 a 3 créditos por mês. Os perigosos podiam oferecer de 4 a 7. Principalmente aqueles que valiam 7 créditos, eles significavam que até mesmo aprendizes experientes de primeira classe poderiam morrer. Sem algumas habilidades de sobrevivência, pessoas comuns não ousariam enfrentá-los. O trabalho de Saul também não era totalmente isento de perigos. De acordo com Cas, quando um cadáver chegava à estação de Saul, ele já havia passado por 2 rodadas de triagem. A primeira e mais perigosa rodada era realizada por um aprendiz de segundo escalão, que faria o melhor que pudesse para eliminar qualquer perigo no cadáver. A segunda rodada foi realizada por um aprendiz experiente de primeira classe, alguém que já dominava o conhecimento básico de magia e conseguia usar algumas magias de nível 0. Ele poderia se proteger e extrair os materiais mais úteis do cadáver. Saul, com seu talento inesperado para recolher cadáveres e um golpe de sorte, conseguiu um emprego na terceira rodada. Embora a terceira rodada fosse menos arriscada, também pagava menos. Mas se ele conseguisse manter a eficiência atual, ganhar 6 créditos por mês não estava fora de alcance. Esse era o valor de ter uma habilidade especial. Cas ainda não entendia como, com a fraca percepção do elemento escuro de Saul, quase passando, ele podia ser tão sensível a anormalidades em cadáveres. Ele só podia atribuir isso ao fato de Saul ser naturalmente sensível a entidades espirituais. Baixa percepção de elementos sombrios, mas alta sensibilidade a espíritos. Em outras palavras, ele era propenso a ver fantasmas. O próprio Saul não entendia bem porque conseguia ter visões estranhas durante a meditação, mas não importava. Ele não precisava entender para usar a técnica.
Quando tivesse tempo, poderia discutir o assunto com Kelly. Talvez diagramas de meditação diferentes tivessem efeitos diferentes. A velocidade da meditação também variaria? Como novato, ele ainda tinha muito a descobrir, e os mentores e alunos mais velhos claramente não estavam interessados em distribuir conhecimento de graça. Com a orientação de Kaz no primeiro dia, Saul concluiu sua tarefa sem problemas e se familiarizou com o layout geral do terceiro andar do necrotério. Kaz, animado por finalmente encontrar um terceiro trabalhador, deu a Saul alguma orientação extra. Ele descobriu que a aptidão de Saul em termos de força mental era realmente excelente. Ele era rápido e preciso nos estudos de runas e conseguia facilmente se concentrar na meditação. Mesmo aprendendo a língua de Noé, Saul demonstrou uma aptidão linguística impressionante. Com esse tipo de habilidade, ele poderia ter sucesso em qualquer profissão comum. Mas como mago, a falta de talento mágico era como ser uma arma que não matava. Ele acabaria como um brinquedo usado e controlado por outros. A menos que ele tenha tido algum tipo de golpe de sorte ou tido a chance de passar por uma modificação corporal de mago. Mas, mesmo com aprendizes de segundo escalão enfrentando altas taxas de mortalidade devido a tais procedimentos, quais eram as chances de um aprendiz de primeiro escalão ter sucesso? Quase nenhum. O entusiasmo de Kaz pelo ensino surgiu rapidamente, mas desapareceu com a mesma rapidez. Logo ele deixou Saul sozinho no necrotério, avisando-o para deixar o segundo andar da Torre Leste antes das 20 horas e, de preferência, não permanecer na Torre Leste. Saul respeitosamente o acompanhou até a saída e então se virou para ficar ao lado da esteira rolante. Ele hesitou por um momento. Ele era o único ali agora, e foi preciso muita coragem para puxar aquela alavanca e invocar um cadáver. Sua mão pairou sobre a alavanca por um minuto inteiro antes que ele a puxasse para baixo de repente. A esteira rolante rugiu e ganhou vida, mas depois de girar por um tempo, nenhum novo cadáver apareceu. Confuso, Saul puxou a alavanca novamente. Ainda nada. À medida que sua ansiedade aumentava, ele considerava desistir pela terceira vez. Uma voz masculina surgiu da saída coberta por borlas pretas. Pare de puxar. Não tem nada hoje. Entendi. Observe a lâmpada na janela. Se ela ficar branca, significa que há uma entrega. Ah, obrigado, veterano. De fato, havia uma pequena luminária de vela acima da saída com borlas pretas. Era igual às outras na parede. Mas enquanto todas as outras lâmpadas emitiam uma luz branca brilhante, esta era fraca e amarela, quase apagada. Kaz não mencionou isso, provavelmente porque ele não era o responsável pelos procedimentos detalhados ali, então houve um descuido. Sem trabalho para fazer, Saul não quis demorar e saiu às pressas. Quando ele passou pelo fim do corredor, o homem-zarrão ainda estava sentado ali como um cadáver. Mas Saul notou que suas narinas estavam ligeiramente dilatadas. Vivo! Seu segundo dia como aprendiz transcorreu tranquilamente, principalmente se comparado ao primeiro dia. Durante a aula do segundo dia, Saul encontrou Kelly. Agora tenho 10 cristais mágicos. Pagar. Kelly estendeu a mão esquerda. Você quer um crédito ou 10 cristais mágicos? Kelly arregalou os olhos. Você conseguiu um emprego? Saul assentiu. Meu mentor também disse que além dos testes, os aprendizes podem ganhar créditos assumindo funções na Torre dos Magos. Ela apoiou o queixo. Mas meu mentor não me deixa procurar emprego, só quer que eu estude. Eu nem tenho um crédito sequer ainda. Isso porque você pode passar nos testes sem precisar trabalhar. Saul sentiu uma pontada de amargura, mas rapidamente enterrou o sentimento. Então, você quer o crédito ou os cristais mágicos? Claro, o crédito. Kelly quase o atacou. Droga, eu nem vi como é um crédito. Os créditos não eram físicos como moedas, então não podiam ser negociados ali mesmo na sala de aula. Eles tiveram que ir ao cartório ao lado da biblioteca, no 9º andar da Torre Leste, para transferir o crédito para o nome de Kelly. Logo eles voltaram sua atenção para a aula. Para a segunda aula de meditação, Mônica não apareceu. Em seu lugar, estava uma aprendiz de segundo grau. Ela ensinou um pouco de conhecimento novo e depois começou a meditar no pódio. Qualquer aluno que tentasse fazer uma pergunta com um cristal mágico na mão era silenciado por seu olhar gélido. Então o resto da aula se transformou em uma sessão de autoestudo. Sem professor, alguns alunos começaram a se aglomerar para discutir. A sala de aula gradualmente ficou barulhenta. Kelly ainda estava sentado ao lado de Saul. Olhando para a figura grotesca caminhando em sua página de meditação, Saul teve um pensamento. Ele se lembrou da pergunta de ontem. Kelly, qual diagrama você usa para meditação? A flor do jardim secreto na página 3. Você consegue meditar sem a bola de cristal agora? Claro que não. O mentor disse que quando você conseguir meditar sem ela, sua força mental estará no nível de um aprendiz de segundo grau. Kelly pareceu surpresa. Você já consegue fazer isso? Saul balançou a cabeça. Só consigo entrar num estado meio sonolento, meio acordado, meio turvo. Não consigo absorver partículas elementares, mas isso ajuda a estabilizar meu estado mental. Impressionante. Kelly fez um grande sinal de positivo. Se eu tentar meditar sem a bola de cristal, só vejo um emaranhado de linhas. Ela se inclinou. Qual diagrama você usa? O progresso da meditação depende do diagrama? Página 17. O diagrama de movimento humano-monstro. Kelly olhou para ele confusa, depois folheou o próprio livro e olhou para trás. Temos livros diferentes? Por que eu não tenho essa página? Capítulo 23. O entusiasmo de Saul por discussões acadêmicas desapareceu completamente.
Ele pegou o livro de meditação de Kelly lutando contra a tontura e o folheou do começo ao fim. A sequência e o conteúdo eram todos iguais, exceto a página 17. Ele tinha o diagrama de movimento humano-monstro em vez do diagrama das 10.000 serpentes de Kelly. Kelly também se inclinou para dar uma olhada. Por que esta página é diferente para nós? Ela apenas olhou para ela antes de fechar os olhos com força e se virar. Cug tão tonta. Estou com vontade de vomitar. Demorou um bom tempo para ela se recuperar o suficiente para abrir os olhos novamente. Estavam vermelhos, prestes a lacrimejar. Este diagrama, provavelmente só alguém com a sua força mental conseguiria lidar com ele. Não consigo nem olhar para ele por um segundo. Saul puxou seu livro de meditação de volta e olhou fixamente para o monstro na página. Somente alguém com grande força mental escolheria este diagrama. Então, por outro lado, este é o único diagrama que não deixaria alguém com grande força mental tonto. Ele olhou novamente para o diagrama das 10.000 serpentes no livro de Kelly. Se não fosse pelo diagrama de movimento humano-monstro, ele provavelmente teria escolhido aquele como sua visualização de meditação. Uma série de perguntas surgiu na mente de Saul. Alguém trocou deliberadamente o conteúdo da página dele? Quem faria isso? Será que era o Cid de novo? Ele sabia que escolheria esse diagrama de movimento humano-monstro? Será que ele o alterou de alguma forma? Continuar a usá-lo colocaria sua vida em perigo? Com esse pensamento, Saul olhou para o ombro esquerdo. O livro de capa dura jazia ali, em silêncio. Certo, nenhum perigo imediato. Todos os livros de meditação e outros materiais didáticos foram entregues em sua porta por uma empregada. Será que Cid poderia ter feito a troca em algum momento desse processo? Embora esse diagrama o tivesse salvado 2 vezes, Saul não estava confiante o suficiente para continuar usando-o para meditar. Ei, garoto, seu nome é Saul, certo? Um aprendiz de primeira classe sentado do outro lado de Saul de repente se inclinou. Ele parecia ter em torno de 17 ou 18 anos, sendo uma cabeça mais alto que Saul. Onde você conseguiu esse diagrama de meditação? Ele claramente tinha ouvido a conversa de Saul e Kelly. Sênior, você já viu isso antes? Sênior, eu gostei disso. O garoto sorriu. Uma vez vi isso em um livro. Aprendizes de primeira e segunda classe usam livros de meditação diferentes. Se bem me lembro, esse diagrama só deveria aparecer na edição de segunda classe. Ele lambeu os lábios, os olhos praticamente brilhando. Vou te dar um crédito, deixe-me fazer uma cópia. Ele queria uma cópia deste diagrama misterioso? A mão de Saul estava pousada na parte de trás do livro. Ele pensou em como o diagrama o ajudou no laboratório e na empregada deitada naquela esteira fria no dia anterior. Quer dizer, eu poderia, mas você não tem medo que seja perigoso? Afinal, é um diagrama feito para aprendizes de segundo grau. O veterano lambeu os lábios novamente. Isso não é da sua conta. Então, você vai vender ou não? Venda, é claro. Depois da aula, os 3 foram para o 9º andar da biblioteca da Torre Leste. Lá, o aluno do último ano encontrou alguém para ajudar a copiar o diagrama de visualização. Saul pediu que ele transferisse o crédito diretamente para a conta de Kelly no caixa. O aprendiz de primeira classe não sabia do acordo entre Saul e Kelly. Apenas lançou um olhar significativo para os dois e disse com um suspiro: "As jovens, gastando dinheiro com uma garota." Kelly ficou tão furiosa que quase correu para chutá-lo nas bolas, mas Saul a conteve. "O cérebro dele está encharcado? Eu só tenho 12 anos. "Sim, claro", respondeu Saul, acalmando-a. Depois que o sujeito foi embora com seu diagrama recém-copiado, Saul deixou Kelly para trás e retornou à biblioteca para estender o empréstimo do livro. Entendimento de Green sobre modificação corporal feiticeira por mais um dia. Por causa da ida inesperada ao necrotério na tarde de ontem, ele não havia terminado de transcrevê-lo. Mas agora que tinha renda, não se importava em guardá-lo para outro dia. Com o livro renovado, Saul retornou ao seu dormitório para almoçar. A empregada que entregava a comida dessa vez não era a mesma de antes, obviamente, já que a última estava enfiada debaixo da bancada. A nova empregada parecia mais velha, e suas mãos tremiam quando ela entregou a comida a Saul, quase derramando-a. Seu rosto estava pálido, e ela continuou se curvando em pedido de desculpas, como se tivesse medo de que Saul tirasse sua vida a qualquer momento. A expressão de Saul era fria quando ele acenou para ela. Talvez ela estivesse assustada com a morte de seu antecessor, ou talvez ela soubesse de alguma coisa. Saul decidiu pegar seu livro de meditação e ir encontrar o mentor Kaz. Kaz não gostaria que o novo assistente que ele acabou de contratar morresse no dia seguinte, certo? Com isso em mente, Saul olhou para a comida na mesa. Se eles conseguiram adulterar o livro dele, o que dizer da comida dele? Se quisessem envenená-lo, provavelmente teriam feito isso antes. Ainda assim, quando a suspeita se instala, tudo se torna estressante. Ele olhou para a comida novamente, mas não conseguiu reunir apetite. Ainda estou muito fraco. Preciso ganhar tempo. No mínimo, não posso deixar o Cid fazer o que bem entende como antes. Faminto, Saul correu para o 2º andar da Torre Leste para o necrotério. Não havia clientes hoje. Os castiçais na plataforma da esteira rolante tremeluziam fracamente, como se pudessem se apagar a qualquer momento. Saul ficou perto da esteira e ouviu atentamente. Ouviu um leve farfalhar vindo da outra sala. Ele perguntou suavemente: "Sênior, não há trabalho hoje?" Ouviu-se um baque alto do outro lado. Depois de um tempo, uma voz finalmente respondeu: "Você não vê as malditas luzes? Falando do nada num lugar desses, tentando matar alguém de susto?" Desculpe." Saul pensou um pouco.
Se de repente ouvisse uma voz num lugar como aquele, provavelmente também pularia. Sênior, se não tem trabalho, a gente tem que ficar aqui sentado esperando? O que mais você acha que a gente deveria fazer? Se você ousar sair de fininho e atrapalhar as tarefas do mentor Kaz, você vai ser o cara na esteira amanhã. Saul olhou para a esteira escura e manchada e obedientemente sentou-se novamente à mesa. O cheiro ali era horrível, a atmosfera assustadora, mas pelo menos havia mesas, cadeiras e materiais de escrita. Então Saul continuou transcrevendo o entendimento de Green sobre modificação corporal feiticeira. Quando você se concentra, o tempo voa. Antes que ele percebesse, já eram quase 19 horas e Kaz ainda não tinha aparecido. E agora? Ele esfregou a barriga. Um menino de 12 anos conseguia comer do amanhecer ao anoitecer. Especialmente depois de 2 dias de relativo conforto, Saul se viu totalmente despreparado para passar fome novamente. Ele já estava tonto e com espinhas. Se Kaz não aparecesse hoje, passaria fome de novo amanhã. Ele deveria ir procurar Concha? Mas então ele balançou a cabeça. Ele não queria ficar inteiramente à mercê dela. Se não conseguisse provar seu valor novamente, ela provavelmente o faria tomar aquela poção que drenava seu potencial novamente. Nenhum cadáver hoje? A voz de Kaz veio de repente da porta. Saul se virou surpreso. A expressão de Kaz era calma. Ele não parecia incomodado com a falta de colheita. Mentor! Saul correu até ele, segurando o livro de meditação que estava em seu colo. Se tiver dúvidas, pergunte rápido. Estou com pressa. Mentor, disse Saul, abrindo o diagrama de movimento humano-monstro, este é meu livro de meditação. Kaz olhou para o diagrama com o interesse claramente despertado. Um diagrama de erosão? Você é apenas um aprendiz de primeira classe e está usando isso para meditar? Capítulo 24. Então esse diagrama de meditação foi chamado de diagrama de erosão. Mas Saul ainda achava que o nome que ele havia criado era mais vívido e apropriado. Diagrama de movimento humano-monstro. Mentor, perguntei por aí. Nenhum outro livro de meditação tem esse diagrama, só o meu. Alguém mexeu no meu livro. Alguém me quer morto. A expressão de Saul oscilava entre raiva e medo. E daí? Kaz permaneceu calmo, até mesmo indiferente. Por favor, mentor, salve-me. As grossas sobrancelhas brancas de Kaz franziram. Ele abaixou a cabeça e olhou para Saul. Garoto, o mundo dos bruxos não é sobre gentileza e beleza. Para se fortalecerem, para desvendar mistérios mais profundos, as pessoas farão o que for preciso. O que você precisa fazer é se adaptar a este mundo, não apenas buscar proteção. Mentor Kaz, eu entendo a sobrevivência do mais apto. Mas sou aprendiz há apenas 2 dias e alguém já ordenou que criadas e até mesmo outros aprendizes venham atrás de mim. Será que há algo mais nisso do que aparenta? Agora mesmo. Saul encolheu os ombros, apertando a barriga com pena. Eu nem ouso comer a comida que as criadas me trazem. Sobrevivência do mais apto? Kaz arqueou uma sobrancelha. Você ainda não aprendeu muita coisa, mas seu vocabulário é impressionante. Depois de refletir por um momento, ele finalmente cedeu. Não importa quem esteja tentando prejudicá-lo, instruir os servos e aprendizes da Torre dos Magos a agirem contra você é cruzar os limites. Eu cuido disso, ninguém ousará mexer nos suprimentos de um aprendiz novamente. Ele colocou a mão na cabeça de Saul. Conseguir evitar a armadilha do diagrama de erosão foi uma habilidade sua, e é isso que realmente importa. Agora volte, coma bem, estude bastante e fique mais forte. Então você verá que os perigos no caminho do mago são muito mais assustadores do que alguém tramando contra você. O pedido de ajuda de Saul havia esgotado seu tempo para perguntas. Com isso, Kaz cruzou as mãos atrás das costas e saiu do necrotério. Saul soltou um pequeno suspiro de alívio, mas ainda se sentiu decepcionado. Kaz garantiu que Saul não teria que se preocupar com suas necessidades diárias sendo violadas, mas não prometeu localizar o culpado. O que significava que Saul ainda tinha que ter cuidado para que Sid não causasse problemas em outros lugares ou mesmo viesse atrás dele diretamente. Felizmente, a Torre dos Magos provavelmente tinha algumas restrições para aprendizes de 2º grau. Caso contrário, Sid não teria recorrido a métodos tão desonestos para lidar com ele. Um aprendiz de 2ª patente matando um novo aprendiz não faria esforço algum. Ele precisava encontrar uma maneira de ficar mais forte o mais rápido possível. Ao mesmo tempo, ele precisava descobrir como evitar as armadilhas de Sid até ter forças para revidar. Saul voltou a copiar livros. Sua expressão era inexpressiva e sua caneta se movia rapidamente. Mesmo ao transcrever a complexa escrita de Noah, sua velocidade mal diminuiu. Às 7 horas, ele saiu do necrotério. Ao sair, notou que a porta carmesim ao lado da sua também se abria. Um homem de 20 e poucos anos surgiu. O emblema em suas roupas o identificava como um aprendiz de primeira classe. A julgar pela sua idade, ele era claramente um aprendiz de primeira classe experiente. O homem olhou para Saul, mas seu olhar passou por ele como se ele não fosse nada mais que ar. Saul silenciosamente deu um passo para o lado, permitindo que o homem subisse a encosta primeiro. Hoje não houve trabalho. Todos puderam sair no horário. Saul ficou parado perto da porta por um momento, observando para ver se a porta vermelha escura no final do corredor se abriria. Deveria ser ali que ocorria o primeiro estágio do processamento do cadáver, mas depois de esperar por cerca de 10 minutos, a porta ainda permanecia aberta. Não querendo demorar muito, Saul agarrou seu livro e saiu apressado. Kaz estava de mau humor hoje.
Nenhum dos seus novos aprendizes o satisfez. Duke tinha uma alta percepção para elementos sombrios e um talento mágico decente, mas sua mente era lenta e carecia de intuição. Se ele se esforçou tanto com apenas algumas runas simples, como ele poderia esperar compreender a verdadeira magia? Angela tinha um talento decente e era mais esperta que Duke, mas era muito inquieta. Seus olhos grandes eram fofos, claro, mas eles estavam sempre olhando de um lado para o outro. Até mesmo algo tão básico como estudar, que só exigia esforço, ela conseguiu transformar em esquemas. E ela achava que era boa em fingir inocência. Cass não era do tipo intrigante, então ele não gostava de aprendizes que eram. Em sua experiência, aqueles que dependiam de esquemas para se tornarem aprendizes de mago de alto nível sempre falhavam no caminho para se tornarem um verdadeiro mago. E além disso, Angela lembrava Cass de outra garota. Aquela provavelmente estava colhendo as consequências de suas próprias ações naquele momento. Quanto a Saul, Cass não lhe deu atenção no começo. Na opinião dele, alguém sem aptidão mágica se tornar um aprendiz seria apenas um desperdício dos recursos da torre. Saul deve ter mexido uns pauzinhos para entrar. Cass havia planejado eliminá-lo no primeiro teste. Mas, inesperadamente, descobriu o talento de Saul para assuntos relacionados à alma. Não dizer que foi uma descoberta inesperada não seria totalmente preciso. Ele havia sido instruído a procurá-lo. Cass caminhou lentamente pelo corredor inclinado entre o 16º e o 17º andares da Torre Leste. Esses andares abrigavam os mentores. De repente, as sombras ao redor dele mudaram. A luz da vela permaneceu firme, mas as sombras no chão se contorciam como criaturas em fuga, quebrando-se em incontáveis pequenas partículas pretas que saltavam e se espalhavam, mergulhando nas rachaduras do chão de pedra. Cass parou no meio do caminho, seus músculos faciais se contraíram e sua respiração ficou mais lenta. Quem disse que os verdadeiros magos não sentiriam medo? Ele olhou para cima e viu uma figura descendo a encosta. Seus braços pendiam rigidamente ao lado do corpo, sem balançar enquanto caminhava. Seus calcanhares se erguiam alto, mal permitindo que seus dedos tocassem o chão, como se o chão estivesse sujo demais para pisar. O mais importante é que a figura estava envolta em bandagens rosas da cabeça aos pés, deixando apenas um par de olhos prateados expostos. Cass fez uma profunda reverência. Mestre da Torre. Com essa resposta simples, a figura enfaixada de rosa passou por Cass. Cass exalou meio suspiro de alívio. Mas antes que ele pudesse soltar a outra metade, o mestre da torre parou após dar 2 passos. Cass se virou imediatamente sem ousar dar as costas. Aquele pequeno, ele é bem adequado para processamento de cadáveres, não é? A voz do mestre da torre era gentil, um contraste gritante com o medo que ele instilava, até mesmo em um verdadeiro mago como Cass. Sim, o talento dele em assuntos de almas é realmente impressionante. No primeiro dia processando cadáveres, ele identificou um material extra que até eu ignorei. Isso só significa que você não estava prestando atenção. O mestre da torre riu baixinho. Cass estremeceu. Dê isso a ele. Vai ajudá-lo a dominar sua arte mais rápido. As bandagens no abdômen do mestre da torre se abriram, revelando uma fenda escura. Ele estendeu a mão longa e fina e retirou um livro fino, encadernado em seda. Entendido. Cass o pegou com as 2 mãos. E mestre da torre, Cass de repente se lembrou do garoto pedindo ajuda. Alguém mexeu no livro de meditação daquele garoto, trocando uma página do diagrama de erosão. O mestre da torre se virou ligeiramente como se estivesse intrigado. Ele meditou com o diagrama de erosão? Provavelmente não. Um aprendiz novato não teria sobrevivido. Ele deve ter percebido que algo estava errado e só me contou hoje. Um vento frio uivava pelo corredor. O corpo do mestre da torre, equilibrado apenas na ponta dos pés, balançava como um junco ao vento. Isso não vai dar certo. Os aprendizes de magos são meus. Os livros de meditação são meus. As criadas são minhas. Os olhos prateados do mestre da torre se curvaram em um sorriso. Certo. Os laboratórios também. Laboratórios? Cass sentiu o suor escorrer pela testa, mas não ousou deixá-lo escorrer pelo rosto. Encontre o culpado, disse o mestre da torre. Faça-o pagar. Com isso ele se virou e continuou pelo corredor. Quando sua figura desapareceu na curva, os incontáveis pontos negros de sombra saltaram avidamente das rachaduras da pedra, voltando ao lugar mais uma vez. Cass olhou para o livro em suas mãos, confuso. Por que o mestre da torre estava tão interessado em Saul? Capítulo 25. Um novo dia, 1h da tarde. O aprendiz sênior de primeira classe Hayden caminhou silenciosamente até o segundo necrotério. Ele olhou para a plataforma de transporte. A luz das velas acima dela era fraca. Não há trabalho hoje. Isso foi uma coisa boa. Ele lidava com cadáveres há 3 anos. Esse trabalho era nauseante por si só e, ao mesmo tempo, tão tedioso que o fez querer desistir. Mas pedir demissão não era uma opção. Sem esse emprego, ele não tinha ideia de como passaria nos testes mensais. O número de aprendizes de primeira classe que entravam na torre com ele estava diminuindo. Alguns avançaram com sucesso para o 2º grau. Alguns morreram durante os testes. Alguns morreram durante os estudos. E alguns, como ele, persistiram em silêncio. Então, mesmo cansado desse trabalho, Hayden não podia se dar ao luxo de abandoná-lo. Como não havia trabalho hoje, ele foi até a mesa perto da parede e folheou um livro. Mas logo ele fechou novamente. Ele havia lido esses livros muitas vezes. Eles não o ajudaram a avançar para o 2º grau. Pensando bem, não avançar para o 2º grau não é tão ruim. Hayden olhou para a sala ao lado.
A primeira etapa do processamento de cadáveres já está sendo feita por aprendizes de segundo grau. Se eu perdesse este emprego, provavelmente ficaria como os outros aprendizes de segundo grau, me preocupando em passar nos testes a cada 6 meses, certo? Com esse pensamento, Hayden perdeu todo o interesse pela leitura. Ele caminhou até a plataforma de transporte e de repente sentiu vontade de deitar nela. Mas assim que ele levantou uma perna na plataforma, toque, toque. Uma batida repentina na porta o assustou, e ele quase perdeu o equilíbrio. Este lugar, neste momento, quem poderia ser? Poderia ser aquele novato de ontem? Hayden levantou o queixo e caminhou com arrogância até a porta. Quem é? Sou um aprendiz de segundo escalão, Sid. O queixo e os ombros de Hayden encolheram imediatamente. Ele abriu a porta rapidamente e olhou pela fresta para o jovem loiro de aparência impaciente. A porta vermelha se abriu um pouco, e Hayden saiu imediatamente. Senhor, você estava me procurando? Junto com ele veio o fedor pútrido do necrotério. Sid franziu a testa e deu 2 passos para trás. Ao ver isso, Hayden rapidamente estendeu a mão para trás e fechou a porta. Ouvi dizer que um novato assumiu o trabalho do necrotério? Sim, uma criança barulhenta. Como ele está? Bem, eu não verifiquei, mas acho que ele está bem. Sid zombou. Um novato total. Quão bom ele pode ser? Além disso, meu júnior também quer esse emprego. Hayden olhou para cima, surpreso. Você consegue encontrar uma maneira de abrir espaço para ele? Abra espaço? Hayden encolheu as mãos e olhou ao redor, desconfortável. Mas os serviços do necrotério são todos designados pelo mentor Kaz. Assim que a vaga estiver aberta, meu júnior naturalmente competirá por ela. Sid esfregou as pontas dos dedos e um pó branco e fino descascou. Então, vou tentar persuadir o novato? Hayden perguntou timidamente. Sid riu com uma expressão ambígua. Se você me satisfazer, eu te dou uma pena fantasma da meia-noite. Ah! Hayden endireitou-se completamente, com os olhos quase saltando das órbitas. É eu, com certeza vou fazer aquele garoto. De repente. Fazendo negócios no necrotério agora? Uma voz profunda interrompeu a conversa. Tanto Hayden quanto Sid se viraram em direção às profundezas do corredor. Aquele aprendiz de segunda patente encarregado do necrotério? Sid semicerrou os olhos. Ele chegou cedo hoje? Parece que vou ter que sangrar um pouco de novo. Entretanto, quando a figura emergiu da escuridão, as pupilas de Sid se contraíram bruscamente. Ao lado dele, Hayden quase caiu no chão. Homens mentor. O homem que saiu do corredor não era um aprendiz de segunda classe. Era o próprio mentor Kaz. O coração de Sid apertou enquanto Kaz o encarava, mas lembrando-se da atitude habitual do mentor, ele se preparou e disse, Mentor Kaz, nós estávamos apenas... Kaz levantou a mão, interrompendo Sid. Não me importa o que você estava fazendo. Sid suspirou de alívio. Sabia que o mentor não se preocuparia com assuntos de aprendiz, mas as próximas palavras de Kaz quase o fizeram desmaiar. Recentemente a torre perdeu vários servos e aprendizes. Você vai trazer de volta uma dúzia de novos recrutas. O coração de Sid tremia enquanto ele tentava negociar. Entendido, mentor Kaz. Depois que eu terminar a prova do mês que vem, Mês que vem? Você vai embora este mês. Não, hoje à noite. Kaz o encarou. Embora fosse baixo, a pressão em seu olhar fez os 2 aprendizes se sentirem como se estivessem sendo esmagados por uma pedra. Mentor Kaz, Sid estava encharcado de suor frio. Tenho uma prova mês que vem. Se eu sair da torre agora, posso não conseguir voltar a tempo. Kaz olhou para ele impassivelmente e disse, você precisa entender uma coisa. Todos os servos, criadas e aprendizes da torre são propriedade do mestre da torre. E você? Kaz apontou um dedo enrugado para Sid. Você já causou perdas ao mestre da torre, então naturalmente precisa compensar. Sid abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Uma gota de suor escorreu por sua têmpora, atingiu o chão e se estilhaçou em pequenas gotas. Saul soube na tarde seguinte que Sid já havia deixado a torre. Quem lhe contou mais uma vez foi o mentor Kaz. Senhor Sid, o rosto de Saul empalideceu. Sua mão repousava sobre o livro recém-copiado, os dedos cerrados, amassando as páginas amareladas. Mas por quê? Porque ele iria querer me machucar. Saul balançou a cabeça, confuso. Isso é algo que você terá que descobrir sozinho. Kaz pegou um livro e o jogou na mesa. Saul olhou para baixo. Era um livro fino, encadernado em seda. O Guia para o Refinamento de Cadáveres. Foi a primeira vez que ele viu um livro feito de tecido. Estou vendo você. Você tem talento. Pegue este livro e leia. Se não entender alguma coisa, pode me perguntar. Kaz olhou para a reação de Saul, depois se virou e saiu. Saul pegou o livro. Um livro de magia não didático custava pelo menos 2 cristais mágicos por dia, e um guia como esse valia muito mais do que um texto de reconhecimento. O mentor Kaz basicamente lhe deu uma enorme soma de cristais mágicos. O mentor é muito generoso, Saul murmurou com uma risada suave. Ele deixou o guia para o refinamento de cadáveres de lado, alisou as páginas que havia amassado e se concentrou novamente. Silvo. Um som fraco fez Saul olhar para cima. A luz das velas acima da plataforma de transporte ficou branca e brilhante. Saul se aproximou e puxou a alavanca. A esteira rolante preta ganhou vida com um ruído, e um cadáver fresco, envolto em couro preto, emergiu da periferia. Desta vez, era um homem desconhecido que havia falecido em paz. Saul levantou a cobertura de couro preto. O cadáver estava praticamente intacto. Foi a primeira vez que ele lidou com uma sozinho.
Saul entrou em um estado de meditação semi-imersa. Embora o diagrama de movimento humano-monstro tivesse sido introduzido em seus estudos para matá-lo, ele inesperadamente descobriu que era adequado para sua meditação. E como o livro de capa dura não se opôs, isso significava que ele poderia continuar a usá-lo. Saul pegou uma ferramenta da mesa atrás dele. O cadáver balançou levemente. Por um instante, o corpo na plataforma de transporte pareceu assumir a aparência de Sid. Saul fechou os olhos brevemente, forçando-se a voltar à realidade. Tem um mês, mas quando Sid retornar, sua retaliação provavelmente será ainda mais implacável. A crise não havia acabado, mas pelo menos ele tinha um tempo para respirar. Parece que enquanto eu continuar útil, posso ganhar alguma proteção. Preciso me tornar ainda mais valioso. Enquanto trabalhava, seu olhar se voltou para o guia para o refinamento de cadáveres. De repente, ele fez uma pausa. Refinamento de cadáveres? Poderia ter alguma conexão com a modificação corporal dos magos? Capítulo 26. Nos dias que se seguiram, Saul entrou em um modo de estudo intenso. Dormitório, estudando. Sala de aula, estudando. Necrotério, trabalhando e estudando. Ele nunca se sentiu tão realizado antes. Sempre que alguém perguntava, ele simplesmente dizia que estava se preparando para o teste em 3 meses. Até Kelly, que estava relativamente calmo, estava começando a se sentir pressionado por seus esforços incansáveis. Contudo, aos olhos de alguns, a determinação de Saul parecia mais desespero. Uma luta final. A notícia de que Kaz exigiu que Saul atingisse 10 joules de poder mágico em seu primeiro teste se espalhou rapidamente como esperado. Algumas pessoas tinham fé nele, enquanto outras achavam que ele não tinha chance. Todos já haviam meditado antes e sabiam aproximadamente quanto poder mágico poderia ser aumentado em um mês. Embora ninguém soubesse exatamente o quão atrasado Saul estava, as palavras de Duke deixaram claro que suas chances eram mínimas. Mais tarde, Saul testou sem segredo. Seu poder mágico atual era de apenas 3 joules, enquanto a linha de ultrapassagem padrão era, na verdade, de 10 joules. Em outras palavras, Kaz estava exigindo que ele atingisse o nível normal de um aprendiz de primeira classe em 3 meses. Essa foi sua punição por ter entrado escondido. Embora Kaz tivesse lhe designado uma nova tarefa, ele nunca disse que Saul não precisava atender ao requisito de poder mágico. Saul não queria arriscar que Kaz diminuísse suas expectativas só porque ele era útil. Principalmente porque Concha estava de olho nele como um falcão, sem mencionar Sid, que certamente buscaria vingança quando ele retornasse. Saul queria poder dormir apenas 2 horas por dia, mas a falta de descanso diminuiria sua eficiência ao longo do tempo. Felizmente, sua aptidão mental permitiu que ele se recuperasse totalmente com apenas 4 horas de sono. Pelo menos ele tinha a capacidade de se esforçar ao máximo. Neste dia em particular, a aula Conhecimento Básico de Todas as Coisas abordou o tema dos animais. Saul já havia terminado de ler a sessão inteira em seu dormitório e até memorizou alguns fatos úteis. Ele continuou folheando o livro em um ritmo muito além do cronograma da sala de aula. Farfalhar. As páginas viraram. Fantasmas e monstros. Saul ficou atordoado e imediatamente começou a ler com atenção. Em histórias e filmes de sua vida passada, os necrotérios eram famosos por ocorrências sobrenaturais. Embora ele ainda não tivesse encontrado nenhum perigo real no necrotério, coisas estranhas aconteciam lá o tempo todo. Por exemplo, enquanto serrava o braço de um cadáver, ele de repente falou dizendo que doía. Se não fosse pelo fato de o cadáver já ter sido cortado ao meio, Saul poderia ter tentado encontrar um médico para salvá-lo. Naquela época, tudo o que ele conseguiu fazer foi pegar 2 roupas e enfiá-las nas 2 metades da boca do cadáver. Ultimamente, ele estava profundamente absorto no livro Entendimento de Green sobre modificações corporais feiticeiras e no Guia para o Refinamento de Cadáveres, o que o tornou especialmente sensível à palavra fantasma. O fim da vida é geralmente dividido em morte material e dissipação mental. A dissipação mental ocorre de várias formas. Quando não é inteiramente controlada pela vontade do seu eu original, é chamada de fantasma. Quando é controlada por outra vontade, é chamada de monstro. Quando o recipiente material é destruído ou perdido, os fantasmas podem habitar temporariamente outros objetos, geralmente bonecas, roupas ou cadáveres. Bonecas? Ao ler isso, Saul pensou na bonequinha de madeira usada para testar a força mental. Havia um fantasma lá dentro? Ele poderia pegá-lo emprestado para pesquisa? E a lata de lixo que muda de cor no laboratório de Kaz? Era um fantasma ou um monstro? O medo geralmente vem do desconhecido. Depois de dias de estudo, quando Saul se lembrou daquela noite terrível no laboratório, seu medo foi substituído pela curiosidade. Ele rapidamente leu toda a seção Fantasmas e Monstros e descobriu que a maior parte se concentrava em categorizar seus tipos e características. Explicações como a que ele acabará de ler eram raras. Talvez fosse algo muito avançado, algo para o qual os aprendizes de primeira classe não estavam preparados. Perto dali, Kelly deu uma olhada em seu progresso. Você já terminou de ler a seção Fantasmas e Monstros? Ela ficou boquiaberta enquanto seus olhos se alternavam entre Saul e seu livro, só dando uma olhada. Naquele momento, Saul tomou uma decisão. Ele olhou para o aprendiz de 2º grau na frente da sala, que já havia terminado de resumir a lição, e deixou os alunos estudarem sozinhos. Então, ele olhou ao redor para a sala de aula cada vez mais vazia, onde algumas pessoas estavam relaxando ou cochilando. Ele arrumou suas coisas silenciosamente e sussurrou para Kelly: "Vou voltar primeiro."
Kelly abriu a boca como se fosse dizer algo, mas Saul já estava se afastando apressadamente. Ela fez beicinho, então olhou para sua introdução à construção de runas, decidindo que deveria pelo menos dominar todas as runas básicas primeiro. Ter uma forte aptidão mental tornou o aprendizado de conhecimentos fundamentais muito mais fácil. Mesmo sabendo que Saul ainda estava lutando para aumentar seu poder mágico, ela não pôde deixar de invejá-lo um pouco. Sr. Mark. Saul correu para o laboratório com os braços cheios de livros. Como esperado, os aprendizes de segundo grau raramente frequentavam aulas públicas. Seu tempo era gasto principalmente em orientação individual com mentores e autoestudo. Parecia que Mark realmente usava o laboratório como sua sala de estudos pessoal. Saul se perguntou se Marcos já havia vivenciado os horrores daquela noite. Por que você não está na aula? Mark reconheceu imediatamente a voz de Saul e o cumprimentou com um sorriso amigável. Afinal, Saul era um dos aprendizes que Cas acolhera sob sua tutela. Isso significava que ele devia ter feito algo para impressionar o mentor. Ao contrário daqueles outros dois aprendizes, quaisquer que fossem seus nomes, que ainda tinham que ir ao laboratório à tarde só para estudar por conta própria. Mark já tinha recebido uma boa quantia de mensalidade deles, mas nem se deu ao trabalho de lembrar os nomes deles. Daqui a 3 meses, quantos desses aprendizes de primeira classe ainda estarão aqui? Daqui a 1 ano? Pessoas sem importância não valiam apenas serem lembradas. Para um mago, aprendizes comuns eram simplesmente dispensáveis. Para aprendizes avançados, os de classificação mais baixa também eram descartáveis. Não se tratava de status, apenas de sobrevivência. Sr. Mark, encontrei algumas dificuldades ao estudar runas compostas. Gostaria de pedir sua orientação. Mark instintivamente olhou para suas anotações de estudo para verificar a data de hoje. Você já terminou de aprender as runas básicas? Saul assentiu. Mark coçou o queixo. Você está progredindo rápido. Se conseguir resolver seu problema com o poder mágico, avançar para o segundo nível é só uma questão de tempo. Certo. Vou te ensinar a construir uma runa composta de graça, mas só uma. Se quiser aprender mais, terá que pagar. Uma aula gratuita sobre runas compostas significava que seu encontro passado no laboratório estava sendo descartado. Independentemente do papel que Mark tenha desempenhado naquela noite como administrador do laboratório, ele foi negligente. Essa era sua maneira de compensar Saul, não porque Saul estivesse em perigo, mas porque Marcos estava em falta. Obrigado, Sênior. Saul folheou as últimas páginas de introdução à construção de runas. Posso começar com esta runa composta? Era uma runa composta de elemento escuro. Dominá-la lhe permitiria combiná-la com runas básicas para formar múltiplas magias de elemento escuro de classificação 0. Em outras palavras, aprender essa runa significava que Saul poderia finalmente começar a aprender magia. Logo na primeira aula, o mentor Gudus alertou para não terem pressa em aprender feitiços. Mas Saul não tinha o luxo do tempo. Claro. Primeiro, você precisa entender que runas compostas não são apenas simples sobreposições de runas básicas. Há também muitas mudanças na condução do poder mágico. Saul matou metade de uma aula e toda a outra. Sob a orientação de Mark, ele gradualmente percebeu. Runas compostas eram incrivelmente difíceis. Capítulo 27. Embora Mark tenha concordado em orientar Saul, ele não estava disposto a desperdiçar a manhã inteira com um novato de primeira classe. Os aprendizes de segunda classe também tinham uma carga de estudo pesada, especialmente com a prova que se aproximava em 1 mês. Em vez de Marcos ensinar Saul diretamente, era mais como se Saul estudasse por conta própria, buscando a ajuda de Marcos somente quando encontrava dificuldades que não conseguia resolver. Infelizmente, mesmo com as explicações de Marcos, Saul ainda teve dificuldade para entender muitos conceitos, incapaz de entender completamente as conexões lógicas. Antes de partir ao meio-dia, Saul fez outro pedido a Marcos. Quer pegar emprestado aquele boneco de teste de aptidão mental? Mark não hesitou. Caminhou até o armário do laboratório, abriu a porta e vasculhou tudo casualmente até tirar um boneco de madeira. No momento em que Mark abriu o armário, Saul instintivamente deu 2 passos para trás. Ao ver a expressão cautelosa de Saul, Mark achou graça. Com medo, mas ainda quer pegá-lo emprestado? Justamente porque estou com medo, preciso pegá-lo emprestado. Saul cuidadosamente evitou fazer contato visual com o boneco. Ele estendeu a mão e Mark casualmente colocou o boneco em sua palma. Preço da amizade: 5 cristais mágicos por 10 dias. Então vou pegá-lo emprestado por 2 dias. O rosto de Mark ficou sombrio. Sem aluguel por apenas 2 dias. Saul respondeu diretamente. Só me restam 3 cristais mágicos. Ele trocou esses cristais por créditos com Kelly. Um amigo poderia conseguir um desconto, mas um inimigo não. No final, Mark pegou os 3 cristais mágicos de Saul e o avisou que, embora a pesquisa estivesse correta, qualquer dano exigiria uma compensação de 2 créditos. Saul enrolou o boneco firmemente com camadas de pano e cuidadosamente o colocou no bolso de sua túnica de aprendiz. Leve-me embora, leve-me embora. Os movimentos de Saul pararam. Sênior, você ouviu isso? HM? Mark já havia retornado à sua mesa, concentrado em sua pesquisa. Não, não é nada. Saul apertou o bolso do manto como se tivesse medo de que algo pudesse escapar. Ele pegou seus livros e se virou para sair do laboratório. No caminho de volta para a Torre Oeste, alguém o parou. Saul reconheceu a garota como uma colega aprendiz de primeira classe, mas havia esquecido o nome dela.
Saul, a garota parecia um pouco tímida. Tenho uma coisa para te contar. Ela torceu nervosamente o tecido de sua roupa com os dedos. Você consegue dizer isso em 5 frases? Saul quase esbarrou nela devido à sua aparição repentina. A garota ficou momentaneamente atordoada, sua expressão ficou um pouco magoada. Desculpe, estou com pressa. Mas eu... Os olhos da garota ficaram vermelhos. Saul simplesmente caminhou ao redor dela, murmurando alto. Oh não, estou ficando sem tempo. A garota ficou paralisada no lugar, sem fazer nenhum movimento para persegui-lo. Não parecia ser nada urgente. Mas Saul ainda não conseguiu sair do corredor. No final da passagem, outra pessoa saltou de repente. Ei, Saul! Saul o reconheceu, 12, o cara que costumava perseguir Kelly e depois começou a andar perto de Duke. Desta vez, ele não estava acompanhado do indeciso Rock. Desde que as pessoas descobriram a baixa aptidão mágica de Saul, 12 raramente o procurava. Desculpe, estou com muita pressa. Saul tentou contornar 12 novamente. Mas 12 levantou a mão, bloqueando a passagem. Vou dizer em 5 frases. Saul não teve escolha a não ser parar. O Sênior Lokai reuniu um grupo de novos aprendizes para formar uma sociedade de auxílio mútuo, onde todos podem estudar e discutir magia juntos. Hoje à tarde, às 2, é a nossa segunda reunião. Você quer vir? Custa alguma coisa? Membros regulares têm que pagar. Estou quebrado. Saul assentiu educadamente, depois passou por 12 e foi embora. 12 se virou rapidamente e gritou para ele. Kelly já concordou em vir hoje. Saul fez uma pausa e olhou para a expressão presunçosa de 12. Com sincera honestidade, disse, eu realmente não tenho dinheiro. Então, ele saiu correndo. Ninguém o impediu dessa vez. Depois de um rápido almoço, Saul chegou ao segundo andar da Torre Leste, seu necrotério habitual. Este lugar se tornou sua sala de estudos pessoal, enquanto seu dormitório era usado apenas para estudo noturno e descanso. Saul já havia reorganizado a sala mais externa do necrotério, além da plataforma de teletransporte e de 2 mesas compridas. Ele havia adicionado um armário para armazenar diversos materiais de laboratório que havia trocado por créditos. Esses instrumentos e materiais esgotaram completamente seus créditos restantes. Se a Torre do Mago não fornecesse comida e abrigo, Saul não teria sobrado nada além de ar para comer. Dentro do armário não estavam apenas os itens que Saul havia comprado, mas também alguns materiais mutantes que ele havia coletado de cadáveres. Uma descoberta inesperada que Saul fez foi que se não colocasse os materiais coletados na caixa vazia sobre a mesa comprida, eles não seriam levados embora no dia seguinte. Em vez disso, permaneceriam em seus lugares originais. Depois de estudar o Guia Grimm para modificações corporais de feiticeiros e a Guilda para refinamento de cadáveres, Saul aprendeu as aplicações básicas de certos materiais. Então, sempre que ele obtinha mais de um material durante o trabalho, ele guardava um para si. Isso seria considerado roubo? Saul não pensava assim. O mentor Cas lhe deu um livro sobre o estudo de cadáveres, e não se tratava apenas de analisar características residuais nos corpos. A segunda metade do livro foi inteiramente sobre preservação de materiais, algumas aplicações simples e até mesmo uma breve discussão sobre almas. Já que o instrutor lhe havia designado este livro, ele provavelmente esperava que Saul aprendesse com todo o seu conteúdo. Entretanto, mesmo depois de comprar recipientes especiais para materiais perecíveis, Saul ainda não conseguiu evitar a decomposição natural. Felizmente, o guia para o refinamento de cadáveres mencionou uma magia de nível 0, preservação de órgãos. Para aprender esse feitiço, Saul primeiro teve que dominar uma runa composta complexa de atributo sombrio. Foi por isso que ele estudou incansavelmente durante dias. No entanto, a dificuldade desta runa superou em muito suas expectativas. Mesmo com sua forte aptidão mental, ele não conseguiu compreender seus princípios rapidamente. Foi por isso que ele gastou cristais mágicos para buscar a orientação de Mark. Infelizmente, embora as dicas de Mark lhe tenham dado algumas ideias, elas não levaram à resposta certa. Saul usou cuidadosamente uma caneta para desenhar o formato básico da runa composta em uma folha de papel branco. Com base nos eixos coordenados, posso confirmar que meu desenho corresponde à runa original. Mas por que ela ainda não ativa quando a traço com energia mental? Esta era uma das runas compostas mais simples. Pareciam 2 runas básicas se sobrepondo para formar um novo padrão. A única diferença é que uma runa foi reduzida em tamanho. Mark disse que runas compostas não são apenas sobreposições simples, eu também preciso considerar relações proporcionais. Mas mesmo quando distribuo magia de acordo com as proporções, ainda há algo errado. Ele também mencionou algo sobre ângulos. O que ele quer dizer com ângulo de observação? Saul levantou o papel até a altura dos olhos. De repente, um pensamento passou pela sua mente. Poderia ser o ângulo de perspectiva? Ele rapidamente colocou o papel de lado, pegou uma régua e tentou esboçar um desenho em perspectiva, calculando relações proporcionais para explorar a distância entre as 2 runas. Não, isso não está certo. Mesmo depois de várias tentativas, ele ainda não conseguiu ativar a runa. Verifiquei meus cálculos mais de 10 vezes, não deveria estar errado. Então, a questão não é perspectiva. Frustrado, Saul amassou o esboço bagunçado da runa e jogou-o no lixo. Ele olhou pensativo para a lixeira. Onde exatamente estou entendendo errado? O papel amassado estava enrugado e dobrado de várias maneiras. Côncavo aqui, convexo ali, inclinado e dobrado. Parecia quase que inúmeras runas minúsculas estavam dançando diante de seus olhos. Espere.
Os olhos de Saul brilharam de repente. Ele deu um tapa na testa. Eu já suspeitava que as duas runas não estavam apenas se sobrepondo, mas tinham distância espacial. Por que não considerei que seus planos poderiam não ser paralelos? Ele pegou uma folha de papel nova e dessa vez começou esboçando um eixo de coordenadas tridimensional. Capítulo 28. Se uma runa composta fosse meramente a projeção sobreposta de duas runas diferentes, haveria inúmeras soluções possíveis. Felizmente, após revisar a introdução à construção de runas novamente, Saul descobriu várias restrições fundamentais que havia ignorado anteriormente. Com essas restrições, ele finalmente confirmou a estrutura tridimensional da runa composta. As duas runas existiam em planos que se cruzavam no espaço tridimensional e seus tamanhos eram idênticos. Portanto, a distribuição mágica também deveria ser uniforme. Se ele alocasse a magia apenas de acordo com a proporção visual do tamanho, o fracasso seria inevitável. Saul ergueu seu diagrama tridimensional recém-desenhado, fechou os olhos e começou a reconstruí-lo em seu espaço mental. Uma hora depois, ele abriu os olhos de repente, seu rosto cheio de excitação. Sim, eu consegui! Uma onda de exaustão o atingiu imediatamente, quase o fazendo cair no chão. Construir uma única runa composta havia esgotado completamente suas reservas mágicas? Como ele poderia lançar um feitiço de nível 0 como esse? Uma sensação de pânico tomou conta do coração de Saul. Será que sua aptidão mágica era tão fraca que ele não conseguia nem sustentar o mais simples dos feitiços? Calma, calma. Foi a primeira vez que construí uma runa composta. É provável que eu tenha desperdiçado muita magia desnecessariamente. Infelizmente, com sua magia esgotada, ele não pôde tentar uma segunda reconstrução imediatamente. Sua única opção foi pegar sua bola de cristal e começar a meditar. SSSHH. A luz da vela tremeluziu, tirando Saul de sua meditação. Ele virou a cabeça e suspirou. Mais trabalho. Ser interrompido enquanto estudava era frustrante, mas esse trabalho foi a base para mudar seu destino. A esteira rolante zumbia enquanto um novo cadáver emergia de trás das cortinas diante de Saul. Para aliviar o medo e a pressão, ele passou a chamar os cadáveres de hóspedes. Era como cantarolar uma música enquanto caminhava sozinho para casa à noite. Esse convidado morreu de forma bastante miserável. Em vez de um cadáver, parecia mais uma pilha de carne moída. Ossos quebrados misturados com carne moída e vísceras. Os restos mortais estavam presos em um grande pedaço de couro com bordas curvas. Sem ele, a sujeira teria vazado para todos os lados. Saul pegou um fórceps do seu conjunto de ferramentas. Ao examinar os restos mortais, notou inúmeros pequenos brilhos espalhados por toda parte. O brilho era fraco, sugerindo que aqueles materiais não tinham valor. Mesmo se descartados, não seriam uma grande perda. Suprimindo seu desconforto, Saul cuidadosamente examinou os restos mortais. Para sua surpresa, as partículas brilhantes não eram fragmentos de corpo, mas sim partículas finas semelhantes a pó. Trocando para uma pinça menor, ele extraiu vários grânulos brancos um pouco maiores. Mesmo em meio ao sangue e à carne, eles mantiveram sua cor original, intocada pelo vermelho. Ele passou um tempo considerável coletando um pequeno punhado, o que deixou sua cintura dolorida de tanto se curvar. Guardando algumas amostras para si, ele embrulhou o restante em pergaminho e guardou-as dentro de uma pequena caixa na longa mesa atrás dele. Quanto às partes restantes do corpo, ele juntou o couro que estava por baixo e jogou tudo no grande recipiente de descarte abaixo, fechando a tampa. O recipiente parecia ter alguma função de bloqueio de odores, pois o cheiro de sangue no ambiente diminuiu imediatamente. A chama de transmissão acima da plataforma permaneceu brilhante. Mais trabalho. Saul puxou a alavanca e observou a esteira transportadora entregar seu próximo convidado. Desta vez, era uma menina de no máximo 5 ou 6 anos. Saul hesitou, sentindo uma pontada de desconforto. Como pode haver uma menina tão pequena na Torre do Mago? Ele nunca tinha ouvido falar de nenhum bruxo criando crianças aqui. Mas a morte sempre foi imparcial, não mostrando misericórdia com base na idade. Respirando fundo, Saul se firmou, usando um método de meditação semi-imersiva para examinar o corpo. Tem alguma coisa errada. Ela não é realmente uma garotinha. Após uma inspeção mais detalhada, ele fez outra descoberta. Seus dentes e ossos não combinam com os de uma criança. Graças à guilda para refinamento de cadáveres, Saul aprendeu a identificar tais anomalias. Ela provavelmente era uma aprendiz afetada por algum feitiço, alterando sua aparência para a de uma criança, mas mantendo os órgãos internos e a estrutura óssea de um adulto. Embora parecesse injusto com o falecido, Saul não pôde deixar de se sentir um pouco aliviado. Ele terminou rapidamente o exame e descartou as partes restantes. A chama da transmissão ainda brilhava intensamente. Suspiro, mais trabalho. Seu terceiro convidado provavelmente havia presenciado uma batalha. Cortes profundos de lâminas e machados cobriam o corpo, e um buraco no crânio expunha a esteira rolante preta abaixo. Quando ele terminou, Saul olhou para cima. A luz ainda estava acesa. Seriamente? Ele olhou as horas e viu que já eram 18h30. Meia hora não seria suficiente para um exame completo. Mas a cota de materiais enviados para hoje já foi atingida. Uma verificação rápida e superficial deve bastar. O último convidado chegou com um som estrondoso. Uma mulher rechonchuda. Ela provavelmente morreu por causa de uma maldição, pois inúmeras rachaduras finas cobriam sua pele, mas nenhum sangue vazou deles.
Usando sua visão meditativa, Saul notou inúmeras línguas translúcidas saindo das rachaduras. Eles se contorciam como filhotes de passarinho esperando que a mãe os alimente, todos se virando para ele, balançando suas formas suaves. Saul estendeu a pinça, e as línguas balançaram em resposta, como se estivessem esperando comida. Um arrepio percorreu sua espinha. Quaisquer que fossem essas línguas, ele não queria nada com elas. Além disso, o corpo estava praticamente intacto. Parecia que os aprendizes que conduziram as 2 primeiras etapas do exame mal a haviam tocado. Saul se virou para pegar uma ferramenta maior, mas avistou os cristais brancos que havia colocado de lado. Pegando um pequeno grão com a pinça, ele o aproximou de uma das rachaduras. Desta vez, as línguas translúcidas mais próximas recuaram, recuando para as fissuras como se temessem o cristal. Além disso, à medida que se retiravam, pequenos brilhos apareciam dentro da fenda. Este cristal, ele tem algum efeito exorcizante? Saul recolheu a pinça e as línguas ressurgiram. Sem hesitar, ele deixou cair o grão de cristal na fenda. SSSHH. Um leve som de queimadura acompanhava uma nuvem de fumaça verde. Saul instintivamente deu um passo para trás, prendendo a respiração. Felizmente, a fumaça se dissipou rapidamente, e seu livro de capa dura não demonstrou nenhuma reação. Depois de esperar um momento, ele retornou ao corpo e abriu a rachadura, agora sem língua, procurando dentro dela. O cristal havia se desintegrado em pó, completamente gasto. Mas, em seu lugar, ele extraiu um pequeno pedaço de carne do ponto brilhante. Usar o cristal para destruir uma língua resulta em um pedaço de carne. A escolha óbvia é cristal. Virando-se, ele abriu a caixa onde havia guardado os cristais. Quando ele fechou a tampa, o punhado de fragmentos de cristal havia se transformado em um solitário e lamentável pedaço de carne. Finalmente a chama da transmissão diminuiu. Saul organizou seus materiais e olhou para cima às 19h30. Ele teve que deixar a Torre Leste antes das 20 horas. Pegando seus livros e anotações, ele saiu correndo do necrotério. Uma sombra surgiu diante dele, quase causando uma colisão. Mas a outra pessoa recuou bem a tempo, fazendo Saul cambalear para a frente. Desculpe. Saul se desculpou, prestes a sair, mas hesitou e voltou. Você é o aprendiz sênior responsável pelo primeiro necrotério? O homem tinha cabelos grisalhos, mas sem rugas. Seus olhos semicerrados lhe davam uma aparência perpetuamente sonolenta. MHM. Sua voz era calma, indiferente, como se estivesse desinteressado na conversa. Ele apenas cantarolou em reconhecimento e se preparou para passar por Saul. O olhar do veterano se fixou no desenho na mão de Saul. Ele levantou um dedo e apontou para a mão direita de Saul. Saul olhou para baixo e viu o que estava segurando, o diagrama de runas compostas coordenadas tridimensionais. Capítulo 29. Droga. Na pressa de sair, Saul agarrou o item descuidadamente, expondo o lado com o diagrama de coordenadas tridimensional. Desta vez, o som nasal tomou um tom mais suplicante. Um aprendiz de segunda patente viu algo interessante. Ele não pegou de imediato, apenas expressou seu desejo. Uma expressão muito distinta de desejo. Saul suspirou interiormente e falou em voz baixa com o aprendiz sênior aparentemente inofensivo e quase imperceptível. Sênior, são quase 8 horas. Que tal discutirmos isso nos dormitórios da Torre Oeste? Milímetros. Seguiu-se um som curto e alegre. Saul rapidamente retornou para a Torre Oeste, com o aprendiz de segundo grau logo atrás. Silencioso. Imperceptível. Como um fantasma assombrando suas costas. Quando Saul retornou aos dormitórios da Torre Oeste, a maioria dos aprendizes já havia retornado. Era uma regra tácita que poucos ficavam do lado de fora da Torre Leste depois das 8, mas eles não voltavam muito cedo. Este era o horário de maior movimento na área dos dormitórios da Torre Oeste. Até mesmo alguns dos aprendizes de primeira classe mais experientes que moravam no 6º andar saíam para tomar um pouco de ar fresco. O motivo? Muita pressão. Morando em uma torre mágica tão pequena, aqueles que não haviam alcançado o 2º nível raramente tinham a chance de sair. Depois de um dia inteiro de estudos mentalmente exaustivos, o momento em que retornaram aos dormitórios foi quando estavam mais fatigados e mais relaxados. Saul quase nunca tinha visto aprendizes assim, porque toda vez que ele voltava, ele ia direto para o seu quarto, sem nunca ficar do lado de fora. Mas hoje parecia especialmente animado. Saul. Kelly estava encostada na porta do dormitório, aparentemente esperando por ele. Quando ela o viu, deu 2 passos à frente, parecendo um pouco descontente. Por que você não compareceu à reunião da Sociedade de Ajuda Mútua? Saul piscou. Eu esqueci. Ele realmente tinha esquecido. No início, ele estava completamente absorto no estudo do eixo de coordenadas tridimensional, perdendo a noção do tempo. Mais tarde, ficou tão imerso no trabalho que mal conseguiu voltar à Torre Leste a tempo. Nesse estado, como ele poderia se lembrar de alguma coisa sobre a Sociedade de Ajuda Mútua? Eu só fui porque 12 disse que você estaria lá. Kelly fez beicinho, sua expressão muito mais animada do que o normal. Eu só disse que consideraria. Sabia. 12 não é confiável. Kelly fingiu estar brava, mas se recuperou rapidamente até abrindo um sorriso. Mas a Sociedade de Ajuda Mútua foi bem interessante. Discutir as coisas juntos realmente me ajudou a entender alguns problemas nos quais eu não tinha pensado antes. Hehehe. Saul ficou repentinamente nervoso, olhando fixamente para Kelly. Kelly sentiu-se incomodada com o olhar dele e rapidamente se olhou. Por que você está me olhando assim? Saul esfregou o braço.
Quando Kelly riu há pouco, sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Seus arrepios ainda não tinham passado. Por que você riu daquele jeito? Saul perguntou sem rodeios. Ri? Kelly instintivamente tocou o rosto. Ri mesmo. Foi só. Hehehe. Saul e Kelly viraram a cabeça ao mesmo tempo e viram uma garota que morava na diagonal em frente a eles rindo enquanto conversava com Doze. Hehehe. Doze pareceu ter ouvido algo engraçado e começou a rir também. Saul sentiu que todo o dormitório havia adquirido uma atmosfera estranha. Ele olhou mais adiante no corredor. Será que todos os novos aprendizes tinham saído? Por que havia tanta gente? Hehehe. Hehehe. O riso aparentemente normal, mas estranhamente anormal, ecoava intermitentemente pelo corredor. O olhar de Saul finalmente pousou em Kelly. Hehehe. Ela ainda observava Doze como se tivesse ouvido algo engraçado e começou a rir também. Kelly. Saul deu um tapa na testa dela. Ah. Kelly ficou atordoada. O que você está fazendo? Saul não sabia como explicar, mas sentia que não podia deixar Kelly continuar rindo daquele jeito. Ele agarrou Kelly e a arrastou para seu dormitório. Era a primeira vez que Kelly entrava no quarto de Saul, e seus olhos imediatamente se fixaram na mesa dele. Como esperado, o melhor aluno sempre foi o mais interessado em estudar. Saul tinha acabado de fechar a porta quando se lembrou de que o aprendiz sênior quase invisível ainda estava atrás dele. Ele se virou para abrir a porta e convidou o veterano para entrar, apenas para descobrir que o veterano que dizia milímetro já estava parado atrás de Kelly. Kelly examinava curiosamente a mesa de Saul, controlando-se para não tocar em nada. O aprendiz sênior abaixou a cabeça de repente. Sua boca se esticou como uma mangueira extensível, estendendo-se por mais de 10 centímetros, pressionando a cabeça de Kelly. Kelly, no entanto, parecia completamente alheia, ainda focada na mesa. Sênior não. Ao ouvir a exclamação repentina de Saul, Kelly rapidamente se virou, apenas para encontrar um homem de meia-idade parado atrás dela em algum momento desconhecido. Sua boca de cobra estava praticamente beijando o topo da cabeça dela. Embora Kelly normalmente fosse uma garota orgulhosa e serena, ver a boca de alguém pressionada contra sua cabeça a paralisava de terror. Quando ela tentou se mover, descobriu que não conseguia. Saul! Saul! A menina de 12 anos gritou por socorro com a voz trêmula. Saul estava prestes a avançar quando o aprendiz mais velho balançou a cabeça para ele. Um som prolongado e flutuante de recusa. Gole! Era como se algo estivesse sendo sugado da cabeça de Kelly. Uma protuberância descia do couro cabeludo até a boca da aprendiz sênior, que parecia uma mangueira. Só então o veterano retraiu sua boca bizarra, limpou os lábios com as costas da mão e acenou para Saul. Milímetros. O primeiro instinto de Saul foi que o veterano estava lhe dizendo, tudo estava bem agora. Desde que o veterano retraiu a boca, Kelly permaneceu congelada, com seu rosto ficando mais escuro a cada segundo. Fui enganada, murmurou ela, tocando o topo da cabeça. Havia 2 pequenos ferimentos, quase imperceptíveis, a menos que pressionados. Kelly voltou a si e curvou-se respeitosamente para o veterano que a havia salvado. Muito obrigado. O veterano ignorou Kelly e apenas acenou para Saul. Saul respeitosamente entregou a planta que tinha em mãos. O ancião já o tinha visto. Mesmo que Saul se recusasse, não havia como impedi-lo de pegá-lo. Além disso, ele ajudou Kelly. E Kelly já havia ajudado Saul antes. Sênior, se estiver interessado, posso explicar os princípios por trás disso. Como já havia entregado o projeto, Saul não se importou em compartilhar mais. Sabia que um aprendiz de segundo grau acabaria descobrindo de qualquer maneira. O veterano silencioso não recusou. Saul puxou ele e Kelly para a mesa e explicou brevemente o conceito e as aplicações dos eixos coordenados. Após um breve silêncio, o idoso de repente abriu bem a boca. Sua boca era esticada como borracha, larga o suficiente para caber um braço inteiro. Então ele enfiou a mão lá dentro e tirou um pequeno caderno. Rabiscadas na capa estavam algumas palavras confusas. Notas de estudo de Byron. Sênior, seu nome é Byron. Byron assentiu, depois hesitou antes de tirar uma adaga afiada da boca. Casualmente, ele fez um corte de 5 centímetros no pescoço. Sangue vermelho escuro jorrou. Saul e Kelly ficaram chocados. Ele estava cometendo suicídio bem na frente deles? Mas abaixo da ferida, um conjunto de dentes amarelados e uma língua grossa lutavam para emergir. O parasita da Sociedade de Ajuda Mútua não vai te matar, disse uma voz rouca, como se não falasse há muito tempo. Mas não é uma coisa boa. Fique longe. Não se intrometa. Enquanto Byron falava, seu ferimento sarou. Quando terminou a frase, o corte havia desaparecido, deixando apenas um rastro de sangue escorrendo do pescoço até o peito. Capítulo 30. Byron pegou os rascunhos que Saul tinha acabado de usar para sua explicação, junto com a caneta tinteiro guardada dentro deles, e enfiou tudo em sua boca grande e disfarçada. Ele acenou para Saul, soltou um grunhido e então finalmente saiu do dormitório de Saul. Quanto a Kelly, desde que Saul começou a explicar sua análise do modelo tridimensional da magia rúnica, ela ficou parada em silêncio. Ela olhou fixamente para a mesa e mesmo quando Byron tirou todos os papéis de rascunho, ela não se recuperou.
Depois de algum tempo, Saul começou a ficar preocupado. Isso poderia ser algum tipo de efeito colateral daquele parasita da Sociedade de Ajuda Mútua? Embora o veterano Byron tenha dito que o parasita não era fatal, ele nunca mencionou que não causaria danos ao cérebro. A julgar pela condição dos aprendizes que foram parasitados, suas mentes claramente não estavam em boa forma. De repente, Kelly se moveu. Como uma rajada de vento, ela escancarou a porta de Saul e saiu correndo. Antes que ele pudesse reagir, ela já havia entrado de volta, segurando uma pilha de coisas nos braços. Ela chutou a porta para fechá-la. Barulho! Uma sacola caiu sobre a mesa, produzindo um som nítido e agradável de coisas batendo lá dentro. Depois veio um livro e um objeto que parecia uma granada de mão. Estes são todos os meus cristais mágicos, e estes 2 itens são as coisas mais valiosas que trouxe comigo. São todos seus. Kelly juntou as mãos e fez uma profunda reverência. Por favor, me explique de novo. Não entendi direito agora. Saul não hesitou. Abriu a bolsa de dinheiro de Kelly e pegou um punhado com as 2 mãos. Vários cristais mágicos deslizaram pelos espaços entre seus dedos brancos como ossos. Parecia um desperdício, mas Saul não queria pegá-los. Isso seria muito indigno. O que é isso? Ele apontou para o livro fino sobre a mesa. Este é um livro de magias para o feitiço do elemento fogo de nível 0, sopro escaldante. Um livro de feitiços? Saul imediatamente o pegou, mas resistiu à vontade de abri-lo. Tenho uma cópia deste livro. Esta é a original e inclui até as notas de prática do proprietário original. Ao ver a excitação de Saul, Kelly sentiu-se orgulhosa e retomou seu tom altivo de sempre. Mas como é uma das magias de nível 0 mais poderosas, construir um modelo de magia requer o aprendizado de 2 runas compostas do elemento fogo. Só este livro de feitiços vale tanto quanto o que eu te ensinei, suspirou Saul. Como aprendiz de primeira classe, ele podia aprender 2 magias de graça com seu mentor, mas qualquer coisa além disso exigia créditos mágicos. Quanto mais forte o feitiço, mais créditos ele custa. Saul não esperava que Kelly tivesse algo tão valioso. De repente, sentiu como se tivesse pegado cristais mágicos demais. No entanto, Kelly não parecia achar que Saul tivesse conseguido um acordo melhor. Em vez disso, apresentou com entusiasmo o 3º item. Isto se chama ferro e fogo, um item mágico. Para usá-lo, desrosqueie a tampa traseira, retire o fusível e jogue-o em até 5 segundos. Ele explode com impacto ou após 5 segundos, liberando fragmentos metálicos afiados que podem perfurar superfícies externas resistentes. Droga, era mesmo uma granada de mão. A experiência de Kelly no mundo exterior deve ser extraordinária. Caso contrário, ela não estaria carregando tantos cristais mágicos, muito menos possuindo um livro de feitiços e um item mágico. Eu só te ensinei uma única runa. A generosidade dela fez Saul se sentir um pouquinho culpado. Não, você me ensinou um método, uma maneira de pensar, disse Kelly séria. Infelizmente não tenho conhecimento equivalente para negociar com você agora, então só posso lhe oferecer esses itens materiais. Saul balançou a cabeça. Tudo bem, eu gosto de bens materiais. Quando Kelly saiu, os corredores já estavam vazios. Mesmo durante o tempo livre, todos fizeram questão de continuar estudando. Pensando nas risadas sinistras que ocasionalmente escapavam da boca dos novos membros da Sociedade de Auxílio Mútuo, Saul lembrou-se mais uma vez. Este mundo bruxo era cheio de perigos. Sid não era o único que poderia ameaçar sua vida. Ele tinha que permanecer vigilante o tempo todo, não importava onde estivesse. Às vezes, Saul se pegava relembrando sua vida passada. Embora trabalhar como um drone corporativo fosse estressante, pelo menos não era uma questão de vida ou morte. Mas mesmo com seu tempo de sono reduzido, seus momentos de nostalgia eram limitados a apenas alguns segundos fugazes, quando sua mente divagava durante as sessões de estudo. Nos dias seguintes, Saul dominou completamente a runa composta do elemento escuro e conseguiu obter sua primeira magia de nível 0 de Cas. Os 2 primeiros feitiços de nível 0 eram gratuitos, parte da educação obrigatória de um mentor. Mas para que um mentor realmente cumprisse esse dever, ele precisava achar que você era promissor ou estar de bom humor. Caso contrário, você só receberia uma rejeição fria. Você nem sabe o básico e quer aprender feitiços? Mais uma vez, a escolha da magia de Saul surpreendeu Cas. Ele escolheu preservação de órgãos. Era como se ele tivesse jurado se dedicar ao necrotério para sempre. Cas ficou satisfeito. Sem muito esforço, passou o feitiço para Saul. Além de aprender runas, Saul também estava treinando seu poder mental. Para isso, ele usou o boneco de fantoche que havia pegado emprestado. Cada vez que treinava, ele ouvia seus sussurros por socorro fracos murmurantes, cercando-o e fazendo sua cabeça girar. Quando o frenético e desesperado Matme surgia, Saul imediatamente cortava sua conexão com o boneco. Agora que ele tinha melhor controle sobre seu poder mental, a influência do fantoche sobre ele estava diminuindo. Como esperado, ficar mais forte é a maneira de combater o estranho e o assustador. Saul colocou o boneco virado para baixo sobre a mesa e voltou a analisar a preservação de órgãos. Se eu considerar de uma perspectiva científica, a decomposição ocorre porque as células imunológicas morrem e os micro-organismos continuam seus processos metabólicos. Então, qual é o princípio por trás desse feitiço? Saul pegou um caderno em branco para registrar seu progresso na pesquisa sobre o feitiço.
Para qualquer coisa relacionada ao conhecimento de suas vidas passadas, ele usava o roteiro de seu mundo anterior, introduzindo deliberadamente erros homofônicos ou visualmente semelhantes para obscurecer o significado. Talvez ele estivesse sendo paranoico, mas neste mundo mágico, as pessoas realmente poderiam te abrir para a pesquisa. Será que a preservação de órgãos pode ser algum tipo de mágica em microescala, semelhante à desidratação ou à esterilização? Assim como acontece com os alimentos, célios e esterilízios, e eles duram muito mais. Combinando isso com as explicações de Kaz, Saul sentiu que estava começando a entender o feitiço. Ele deixou suas anotações de lado, abriu seu armário e recuperou 3 órgãos frescos que havia cortado de clientes no dia anterior. Colocando-os sobre a mesa, ele fixou os olhos no primeiro e começou a construir a sequência rúnica do feitiço com seu poder mental. Ele levantou as mãos no ar e começou a fazer os gestos que Kaz lhe ensinou. Para iniciantes, gestos de conjuração de feitiços eram essenciais. Eles serviram como guias, reduzindo as taxas de falhas e minimizando o risco de reações adversas. Quando um mago se tornava proficiente, ele podia lançar feitiços com uma mão, ou até mesmo sem gestos. Antes de tentar o feitiço, Saul ensaiou os movimentos centenas de vezes até que eles se tornassem memória muscular. Ele também ativou as runas fundamentais em sua mente repetidamente. No entanto, runas compostas consumiam muito poder mágico, embora, após vários ajustes, ele finalmente tenha chegado a um ponto em que uma única runa não o esgotaria completamente. Em vez disso, ele praticou desenhá-las para ganhar familiaridade. No entanto, apesar de toda essa preparação, o primeiro lançamento de Saul falhou. Seu poder mágico oscilou, e ele teve que esperar um momento para se acalmar antes de continuar. Conectar várias runas ao mesmo tempo é complicado. Eu me distraí e o construto desmoronou. Ainda preciso praticar mais. Sem se deixar abater pelo fracasso, Saul pegou sua bola de cristal e imediatamente começou a meditar para restaurar sua magia. 1 ponto. 2 pontos. 3 pontos. Quando a vela no altar de teletransporte de repente ganhou vida com um chiado, Saul finalmente conseguiu. Feitiço de nível 0, preservação de órgãos, proficiência mais 1.